Faltam 32 dias para as eleições de outubro. E nesta quarta-feira nós vamos dar sequência às sabatinas com os candidatos ao governo do estado. Hoje, aqui na bancada do Jornal da Difusora, a entrevista é com o candidato Simplício Araújo, que já está aqui conosco. José Simplício Alves de Araújo tem 53 anos, é empresário, consultor e graduado em análise de sistemas. Foi secretário de Indústria e Comércio na gestão de Flávio Dino e atualmente é deputado federal. A nutricionista doutora Marli, de 51 anos, concorre na chapa como vice-governadora. Vamos perguntar então ao candidato e daqui a pouco girar com os nossos comentaristas. Candidato, o senhor abriu mão, digamos assim, de uma reeleição praticamente certa para a Câmara Federal para concorrer ao governo do estado. De fato, candidatos, qual foi a sua motivação principal para lançar o seu nome e colocar o seu nome à disposição do eleitor maranhense? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. Eu acho que aqui é onde verdadeiramente está acontecendo a eleição no Maranhão, nos meios de comunicação, porque aqui não é uma narrativa, não é uma artimanha, é verdadeiramente um encontro entre quem quer governar o Maranhão e quem realmente vai escolher o governador no dia 2 de outubro. Então, aqui você verdadeiramente conhece os candidatos e essa condução que vocês estão dando, toda a imprensa do Maranhão, ela é muito importante. Ela é muito importante porque ela permite que o eleitor se encontre com cada um de nós e faça a melhor escolha. Eu sou candidato a governador, Adalberto, porque eu tenho muita preocupação com essa saída nossa de praticamente uma guerra econômica e uma guerra pandêmica, uma guerra na saúde. Eu tenho muita preocupação com 1.400.000 pessoas do Maranhão que estão com fome nesse momento, ainda não se alimentaram, com 1 milhão de pessoas que sobrevivem apenas com programas assistenciais, com 1 milhão de idosos que não estão tendo a perspectiva de sair das suas casas, de buscar um entretenimento, de buscar uma movimentação, e estão envelhecendo mais rápido e adoecendo mais ainda. Eu tenho preocupação com a violência, com os conflitos que aumentaram durante esse período e que precisamos agora fazer uma movimentação muito forte, nós que somos lideranças nesse estado, para que a gente consiga transmitir para as pessoas uma confiança, para que elas continuem tocando suas vidas. Acima de tudo, Adalberto, eu tenho muita esperança de ver o Maranhão melhor. Eu quero estar nessa eleição para tratar dos potenciais, das perspectivas do estado do Maranhão e, acima de tudo, das nossas maravilhas. Tem muita gente falando muito mal do Maranhão na eleição. Eu acho que é um equívoco, porque esse estado é um grande potencial. Esse estado já permitiu que pessoas até de fora do Maranhão viessem para o Maranhão e aqui construíssem as suas vidas. Esse estado é exemplo. Por exemplo, nós tivemos uma pandemia que matou muita gente nos demais estados e aqui nós conseguimos, com todas as dificuldades, fazer promover situações que foram notícias nacionais e até internacionais, se tornaram livros e podem inclusive virar filme, com ações concretas e não com churumelas, com choro, apenas com negatividade, porque a gente não está precisando disso agora. A gente está precisando de muita positividade, de muito entusiasmo, de muito trabalho para tocar o Maranhão daqui para frente, porque nós temos uma situação até a pandemia, uma coisa que a gente nunca tinha vivido em lugar nenhum do mundo, e outra daqui para frente. É como eu sempre digo, nós estamos numa linha de largada. Agora é hora de usar, pela primeira vez, o Maranhão para gerar riqueza para os maranhenses e não para uma parte da classe política que já se locupletou, já deitou e rolou em cima do Maranhão e não deixa o mesmo legado. Pessoas que tiveram aí fortunas construídas nos últimos anos, mas não têm um legado, uma perspectiva para o Maranhão. Então eu sou candidato, Adalberto, porque vi isso durante a pandemia. Muita gente se acovardando, se escondendo, enquanto o povo do Maranhão estava em casa sofrendo, desesperado, por um leito de hospital, por um leito de UTI, por um respirador, por uma ambulância, por um transporte, e essas pessoas simplesmente desapareceram. Foi quando eu fui atrás das pessoas com quem eu tratava no governo, que é a classe empresarial, levantei 166 milhões de reais e pude
trazer respiradores, porque sem isso o governo não teria implantado mais leitos e mais hospitais, montar 4 hospitais de campanha, coisa que nem o Estado da Federação montou, nem o próprio presidente da República, não estou aqui falando mal de ninguém, mas estou colocando para você o que me motiva. E me motiva a acreditar nesse Estado, acreditar nessas pessoas do Maranhão que são muito fortes, resilientes e que querem vencer, assim como eu venci. Eu não vim aqui para vender as dificuldades que eu passei na vida. Eu fui muito pobre, tive muita dificuldade, sou como 98% dos maranhenses, mas eu pude chegar até aqui, olhar para o que por tudo que eu passei, e eu acho que a gente tem sim uma grande perspectiva para esse Estado nos próximos anos. Eduardo Ericeira, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, obrigado pela referência, Adalberto. Boa tarde também aos meus amigos John, Israel, a todos que nos acompanham aí na TV e também no rádio. Um grande abraço a todos. Candidato, o senhor começou falando sobre a importância desses espaços, né, para que o senhor possa se pronunciar a respeito deste assunto. O Adalberto falou, o senhor já falou de todos esses desafios, dificuldades até aí ser hoje candidato ao governo do Estado. Eu queria que o senhor ainda continuasse nesse assunto. É um desafio muito grande. O senhor já disse que não acredita muito em pesquisas, dados de pesquisa, mas a gente sabe que pesquisas que são registradas na Justiça Eleitoral, elas servem sim como parâmetro dentro do processo eleitoral. O senhor tem um pouquíssimo tempo na TV de mostrar o seu plano de governo, mostrar aí o que o senhor pretende caso se eleja ao governo do Estado. Nas pesquisas o senhor não pontua tão bem em relação a outros candidatos. Eu queria que o senhor falasse sobre essa questão desse desafio. A gente está há pouco mais de um mês aí para a eleição. Como transformar esse cenário, chegar a um possível segundo turno e, consequentemente, o que é principal aí para os candidatos, todos os candidatos querem se tornar governador do Maranhão? Olha, eu te agradeço a pergunta e te coloco o seguinte, eu acredito sim nas pesquisas. Todas as pesquisas realizadas até agora aqui no Maranhão, em todas elas, 70% da população não se manifestou ainda. E a última pesquisa, ela diz que quem se manifestou ainda pode mudar o voto. E a gente precisa olhar para dentro de casa, mas olhar também para fora de casa. É como se eu buscasse saber se o meu filho está bem ou está ruim. Eu sempre olho para o filho do vizinho, e aí eu sei se ele está gordo, se ele está magro, se ele está corado, se ele não está. E as pesquisas aqui, elas já têm um precedente, que foi a campanha de 2006, do agora prefeito Eduardo Braide. Todo mundo colocava ele com 2%, 3%, e ele foi para o segundo turno com 23% ali no dia da eleição, e quase vence a eleição. 2016, desculpa. Muito obrigado, Gisele. E também exemplos de fora do Estado. O Wilson, lá no Amazonas, tinha 1%, venceu a eleição. O Witzel, lá no Rio de Janeiro, tinha 3%, foi para o segundo turno, venceu a eleição. E, acima de tudo, um exemplo que eu busco muito informações e ter conhecimento da sua gestão, que é o Zema, lá em Minas Gerais, que começou com 0,5% e venceu a eleição ali no estado de Minas. Eu acho que essas narrativas, essas artimanhas, elas estão vencidas. Basta você ver o que está acontecendo hoje. Muita gente com helicóptero, com avião, coisa que não aparecerá nas prestações de conta, movimentando muitos recursos, porque ninguém hoje faz uma caminhada ou uma carreata sem recursos para bancar combustíveis e pessoas para segurar essas bandeiras. Mas ainda assim, nesse momento, por exemplo, hoje, se eu sair pelo Maranhão, eu conseguirei fazer 5 eventos e posso atingir 10 mil pessoas. Agora, nesse momento, eu estou falando para cerca de 500 mil pessoas no Maranhão, através do programa de vocês, através dessa audiência que vocês levantaram aqui. Então, a campanha ela não é mais aquela campanha do passado, e a minha presença nessa campanha, ela tem uma missão. Se eu não tivesse nessa campanha, a pauta dela não seria a pauta atual. Basta a gente ir lá em agosto do ano passado, quando eu estive aqui como pré-candidato, e eu falava, não tem outra saída para o Maranhão que não seja a gente abandonar a maior parte da classe política, trabalhar por emprego, por desenvolvimento, por crescimento. Continuo falando a mesma coisa. Só que agora todo mundo também está falando a mesma coisa. Então, eu trouxe um elemento importante que é a pauta dessa eleição,
As pessoas podem tentar usar das carreatas para tentar mascarar essa pauta, podem tentar de alguma forma através de veículos de comunicação ou até de forças oriundas do governo estadual e governo federal fazer uma movimentação. Mas você que está em casa, não está na mão deles, está na sua mão. E é você quem vai fazer essa escolha no próximo dia 2, e eu tenho certeza. Por isso que eu estou aqui. Primeiro porque tem muito candidato, e com muito candidato, eu tenho certeza, irá para o segundo turno nessa eleição alguém com 20% e alguém com 25%. Depois, essa decisão ela não é apenas da classe política, que é 1% apenas dos eleitores do Maranhão. Enquanto a gente tem aí 5 milhões de pessoas que estão no jogo, que dominam o jogo e que sabem que essas carreatas, passeatas não acrescentam em nada, essas pessoas estão calmamente avaliando cada um de nós, o resultado de cada um de nós e quem de nós pode realmente levar essa eleição e ajudar o povo do Maranhão. Eu tenho muita confiança nisso. É por isso que eu sou candidato. É nisso que eu acredito. Eu acredito que ainda que a gente tenha muita gente que tem dificuldade, que ainda vai nessas narrativas porque precisa daquele dinheiro naquele dia. Mas tem uma gama hoje de pessoas, cerca de 70% da nossa população, que nem entrou na eleição ainda, que quer saber de um Estado realmente para a gente se orgulhar. Um Estado onde a gente possa ter as coisas. Então a gente precisa resolver regularização das propriedades aqui, das pessoas, um Estado onde a gente possa encontrar uma boa saúde. Então eu tenho uma proposta também para resolver isso. Capacitar os nossos irmãos para que a gente possa trazer para essas pessoas perspectiva de vida e, acima de tudo, viver aqui. É muito triste, e eu já fiz esse caminho, quando a gente tem que ir para outro estado, buscar um emprego, buscar, de alguma forma, alguma coisa para a gente poder vencer na vida. Eu já saí daqui para o Goiás, para Brasília, atrás de emprego, atrás de estudo, e eu acredito que essa terra tem mais a ofertar do que a tirar das pessoas. O que nós precisamos fazer agora, de uma vez, é mudar essa história. Agora é hora de voltar ao Maranhão e as riquezas do Maranhão para o povo e não apenas para a classe política. Candidato, o Geisel Marques tem uma pergunta a fazer agora. Geisel, boa tarde. Simplício, seja bem-vindo, boa tarde aos colegas e pessoal de casa. Eu separei aqui um assunto a respeito do eixo 2 do seu plano de governo, mas o que o senhor acabou de falar aí me fez mudar a minha primeira pergunta. Eu espero que a gente possa falar a respeito desse eixo 2 aqui no próximo bloco. Que diz respeito a esse discurso que o senhor tem levantado, meio que antipolítica, né? Falando muito das politicagens, o senhor acabou de colocar algumas coisas aí importantes, interessantes, com as quais eu devo dizer até que concordo, mas eu preciso levantar aqui algumas questões que elas podem ser incoerentes ou hipócritas. Me permita, por exemplo, hoje eu vi o senhor dizendo, em uma postagem, alguma coisa, que o senhor vai abrir mão de morar no Palácio dos Leões. Entretanto, o senhor já foi deputado federal, o senhor já foi secretário, já está na política há tantos anos. Não é um pouco incoerente ficar com esse discurso na campanha antipolítica? E eu me lembro que teve um candidato, o governador Flávio Dino disse que não ia morar no Palácio. O governador Flávio Dino disse que ia abrir mão de avião. Entretanto, o Estado fez diversos contratos milionários com helicópteros e com aeronaves particulares. Disse que ia andar em avião de carreira, isso só foi no começo do mandato. Disse que não ia morar no Palácio do Leão, isso só foi no começo do mandato. Pouco dia depois estava rendido. E não é que seja errado, porque é um direito, por lei, que o governador tenha tenha o direito de morar no palácio, vamos chamar de regalias. Então, o que me preocupa não é o direito em si, mas é esse discurso hipócrita. Não vou fazer, e depois que se elege, vai lá e está fazendo. Então, fica a pergunta para o senhor responder na volta do bloco. Como a gente tem poucos segundos para não prejudicar a sua resposta, quem está em casa com certeza quer ouvir a resposta que o senhor vai dar e vai só aguardar um instantinho, a gente vai fazer um intervalo e volta depois do intervalo com a segunda parte da sabatina com o candidato Simplício Araújo. Um instante só. Muito bem, estamos de volta com a sabatina com os candidatos ao governo do Estado. Nesta quarta-feira, recebendo aqui o candidato Simplício Araújo. Candidato, o tempo começa a contar a partir de agora para a resposta à pergunta feita pelo Geisel no bloco anterior. Na verdade, foram duas perguntas. Uma referente a uma afirmação minha. E eu costumo muito somar a minha palavra com a minha ação em tudo que eu fiz na minha vida.
eu pretendo usar o Palácio dos Leões para atração de negócios. Então, vou atender lá, vou tentar atrair para cá filmes e novelas para usar esse patrimônio, aquele patrimônio histórico que nós temos ali, porque isso vai permitir que outras pessoas possam visualizar um pouco da nossa cultura e do nosso patrimônio. Com relação à questão política, também tenho buscado, desde que entrei na política, somar a minha ação com a minha palavra, como o governador Zema está fazendo lá em Minas. Lá ele não mora no Palácio e lá também ele está fazendo gestão. E é isso que o Maranhão precisa, é isso que eu pretendo fazer. Eu lutei, Gesiel, contra esse atual sistema político lá em 2012 na Câmara dos Deputados com um projeto oriundo do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE, que era o projeto Eleições Limpas. Eu tenho buscado construir uma vida política por fora da classe política, porque eu vejo a classe política aqui no Maranhão fazendo de tudo para si. Ou seja, uma pessoa passa 4 anos numa gestão, numa prefeitura e sai milionário, sai com muito dinheiro. E às vezes aquela cidade está com mais desemprego, com a saúde ruim, com a perspectiva ruim e chega agora, um momento como esse, e todo mundo vem apontar o dedo para apenas uma pessoa. A culpa da pobreza e do atraso do Maranhão é de toda a classe política, uns mais e outros menos. A gente tem que admitir isso. E eu assumo um pouco da minha parcela, mas eu nunca tive a oportunidade para fazer uma gestão como essa que eu estou agora querendo fazer pelo Maranhão. Eu pretendo realmente fazer com que nós mostremos à população que não é a classe política que é dona do Maranhão, é o povo. E é para o povo que nós precisamos de emprego, de comida, de perspectiva de vida. Diogo Trim, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos. O senhor foi secretário de Indústria e Comércio e eu acho que é um tema que o senhor vai gostar. A gente tem discussão no Maranhão, né, alguns temas que são muito importantes para o desenvolvimento do Estado. Entre eles a questão primeiro do petróleo, né, a descoberta da possibilidade de exploração dessa margem equatorial aí, né, da bacia Maranhão-Pará. Tem a questão do gás, da bacia do Parnaíba, e também a questão de atração de indústrias. Eu queria saber o que o senhor pensa para o futuro, né, já que se discute muito temas relacionados a questões mais básicas, mas é importante colocar o Maranhão no eixo do desenvolvimento, né? E de que forma o senhor pensa em relação ao seu programa de governo para explorar essas potencialidades do Maranhão e fazer o Estado avançar ainda mais? John, somente eu posso realmente entregar o que eu estou projetando, o que eu estou prometendo para o povo do Maranhão. Primeiro, que eu não estou vendendo o governo, eu não estou loteando o governo antes de entrar no governo. Depois, porque eu conheço o Maranhão. E parece curto o que você falou, mas tem uma complexidade enorme, que eu estou vendo muita gente se enrolar para falar sobre coisa que não sabe nessa eleição. Por exemplo, John, o gás no Maranhão nunca chegou para os veículos por um motivo muito simples. Não é culpa do governo federal. Eu, enquanto estive secretário de Indústria e Comércio, eu mandei para a Assembleia um projeto onde eu pedia para reduzir a volumetria, ou seja, a quantidade de gás que é vendida hoje, que é autorizada a sua venda hoje aqui no Maranhão, porque senão a gente não vai popularizar o gás aqui no Maranhão. Só quem pode adquirir gás hoje são as termoelétricas que adquirem 500 mil metros cúbicos, no mínimo, como está lá na lei. Eu mandei uma proposta para a Assembleia para reduzir para a mesma quantidade do Ceará, de Minas, de São Paulo, para 10 mil metros cúbicos, porque aí eu ia poder ter um posto de gasolina, por exemplo, comprando esse gás. A Assembleia, ou não sei por onde, alterou esse projeto. E esse projeto hoje, ele só permite a venda para 100 mil metros cúbicos, o que ainda é um valor muito alto. Então, não dá ainda para explorar a cadeia produtiva do gás por conta dessa situação. Ainda que a gente tenha muita gente vendendo que resolveu o problema do gás. O problema não foi resolvido, precisa que a Assembleia refaça esse projeto, baixando para 10 mil. As outras perspectivas do Maranhão, John, também nós precisamos destravar. Por exemplo, o petróleo. Realmente, nós temos uma bacia no pré-sal enorme de petróleo aqui no Maranhão. Mas se nós não rediscutirmos as reservas que nós temos hoje ambientais na nossa costa, a gente vai impor uma pobreza eterna à Baixada, por exemplo, porque ali eu não posso fazer nada no litoral, porque é tudo reserva ambiental, e é lá que está esse pré-sal. Então nós precisamos discutir se nós queremos
avançar com algumas cadeias produtivas ou se a gente vai deixar a população morrer de fome. Eu tenho coragem, porque eu não vou admitir que o Ministério Público e a Justiça queiram governar o Maranhão. Quem vai governar o Maranhão sou eu. E para isso eu vou discutir e vou pedir ajuda do Ministério Público e da Justiça, primeiro para fiscalizar os recursos aqui no Maranhão, depois para a gente destravar o Maranhão, porque não adianta você ter um salário muito bom, você ter um ambiente de trabalho perfeito, mas o meu povo está lá passando fome e necessidade. E eu fiz muito disso, como por exemplo fiz uma revolução na cadeia produtiva da mandioca e eu sei como fazer. Eu só preciso de uma oportunidade. E é isso que eu vim aqui pedir hoje para você. Agora, sempre isso no eixo 2, aproveitando justamente essa tua fala aí, o eixo 2 ele fala de desenvolvimento produtivo, estímulo ao empreendedorismo, crescimento econômico e geração de emprego e renda. Aí eu vou aqui para o 2.7 sobre licenciamento. Tu acabaste de citar aí. Como é que a gente pode equilibrar? E eu vejo aqui que você fala de preservação da vida e dos recursos naturais, mas fala a respeito da lógica dos licenciamentos existentes, de forma que ela é nociva. A gente tem visto aí, por exemplo, diversos biomas sendo afetados. A gente tem aí florestas sendo derrubadas a partir de licenças que são concedidas pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado. E é claro que é possível ter desenvolvimento com sustentabilidade ambiental. Então, na prática, como é que tu pretendes atuar com isso? Justamente porque o teu discurso ele é muito na linha do desenvolvimento, da geração de emprego, de fazer o Estado desenvolver. E a gente tem que proteger os trabalhadores rurais, tem que proteger os quilombolas, tem que proteger a agricultura familiar. Como vai se dar esse equilíbrio diferente do que está acontecendo hoje? Israel, muito bem pontuada a tua pergunta, mas eu vou repetir agora usando outras palavras. Nós precisamos destravar o Maranhão. Nós temos problemas fundiários, problemas ambientais, nós temos aqui distorções enormes, porque nós temos, por exemplo, várias comunidades quilombolas que não conversam uma com a outra, não potencializam a sua capacidade produtiva, não trocam informações e não disputam a participação na cultura, no comércio, enquanto a gente precisa utilizar os institutos do associativismo e do cooperativismo para valer aqui no Maranhão, como foi usado no Paraná e Santa Catarina e realmente destravou a economia por lá. O Maranhão tem essa particularidade de várias correntes, vários segmentos da economia com dificuldade de concorrer com os maiores. Nós precisamos aqui unir essas pessoas para que elas tenham essa capacidade. Com relação a essa questão da ecologia, como você falou, da preservação ambiental, ela está acontecendo, a devastação está acontecendo. Então, eu sou do time que acha que é possível defender o agro, e eu vou defender o agro muito fortemente aqui no Maranhão, porque eu preciso da agroindustrialização para entregar esses empregos e vou defender o pequeno. Não há por que a gente distinguir aqui o que é grande e o que é pequeno. É um ambiente onde a gente vê em outros estados as pessoas conviverem bem e aqui nós vamos ter que conviver. Israel, tem muita coisa sendo discutida no Maranhão hoje, como se o Maranhão fosse um estado rico. O Maranhão não é um estado rico. Eu não posso aqui discutir determinadas situações, como, por exemplo, a questão ideológica nessa eleição, como se discute São Paulo e Minas, que são estados ricos. Eu quero discutir como é que eu vou acabar com a fome, como é que eu vou aumentar o número de empregos, como é que eu vou aumentar a perspectiva de negócios num estado maravilhoso como é esse que a gente tem. Eduardo. Candidato, a geração de emprego e renda, tentar ser rápido, se eu falar o máximo possível, a geração de emprego e renda é uma bandeira sua fundamental, importante, ajuda a combater problemas sérios hoje, não só no Maranhão, como no Brasil, como a miséria, a pobreza, até a falta de segurança pública, porque quem não tem oportunidade, não trabalha, acaba entrando no mundo do crime. Mas como é que o senhor pode aí, não só na questão da geração de emprego e renda, que volto a dizer, é fundamental, mas trabalhar isso ou trabalhar até de forma paralela com outros setores tão importantes, como mobilidade urbana, educação, saúde? Primeiro, o problema não é aí, o problema está nos poderes públicos. O que é isso? Eu estou afirmando categoricamente que nenhuma prefeitura, nem o próprio governo do Estado tem mais capacidade de gerar emprego. É por isso que o governo do Estado está perseguindo algumas pessoas, botando algumas pessoas para fora dos seus empregos para botar aliados no seu lugar. Aqui em São Luís, se o prefeito Braide quiser empregar 300 pessoas, tem que demitir 300 pessoas. E é a iniciativa privada que tem feito a geração de emprego, a geração de investimento. Só para você ter uma ideia, o governador foi à TV alguns dias atrás e afirma, e está correto, ele investiu 10 bilhões de reais em 7 anos aqui no Maranhão. É o equivalente a 1 bilhão e 300
que o Estado tem disponível para investimentos. Se você for comparar, por exemplo, só com o que o BNB coloca na mão do pequeno e do médio empreendedor aqui, que é o Crédito Amigo, é 1 bilhão e 400. Quando a gente aumenta aí para tudo que o BNB emprega por ano aqui, é em torno de 5 bilhões. Quer dizer, no período do governador Flávio Dino foram mais de 35 bilhões contra 10 bilhões só de um banco aqui que os empreendedores pegaram. Então, a saída é que a gente pare de criar dificuldade, é que a gente compreenda que o papel do prefeito é resolver o problema. Se o problema está no emprego, se o problema está no desenvolvimento, não adianta prefeito ficar e também pessoas públicas ficarem apenas querendo pagar folha de pagamento, vacinar as pessoas e tratar sobre esses 33,4% da educação. Eu vou pagar os 33,4% da educação porque eu vou enxugar o governo para apenas 14 secretarias. Essa discussão sobre vacina, ela não cabe mais, porque a vacina é boa para o próprio gestor, porque o gestor ele tem aí a diminuição do impacto na saúde. E pagar folha de pagamento é mais do que obrigação. Tempo final para suas considerações, candidato. Agradeço muito a todos vocês que estão em casa. Vocês estão me dando uma força enorme. Ontem eu falei numa emissora de rádio, numa frequência modulada que inclusive pega em outros municípios, e tive um retorno fantástico de vocês, me incentivando, me encorajando, colocando que essa realmente é a proposta que o Maranhão precisa, é a discussão que o Maranhão precisa. Então, vou continuar, porque se eu não estivesse aqui nessa discussão, a gente estaria discutindo cabeça de prefeito, cabeça de deputado, e esse pessoal é importante, e eu vou estar à disposição desde que eles abracem o que nós precisamos fazer pelo Maranhão, que é colocar acima de mim, como governador, acima de qualquer deputado, acima de qualquer prefeito, um plano para a geração de emprego, desenvolvimento e crescimento do nosso Estado. Muitos irmãos nossos precisam da nossa ajuda. Eu estou aqui orgulhoso, eu estou aqui agradecendo muito a Deus por ter me trazido em vida até aqui esse momento. Então, por estar aqui e por ser um líder que está pleiteando liderar todos os nossos mais de 7 milhões de maranhenses, eu quero ter muito respeito durante essa eleição e eu quero realmente discutir um tema que não dá mais para a gente colocar para debaixo do tapete, que é essa ausência de perspectiva. Apenas uma maior parte da classe política está se dando bem e os maranhenses aí estão debaixo de chibata. Nós precisamos dar perspectiva e é isso que eu quero fazer. Eu quero te ajudar a você, sozinho, resolver a sua vida. Porque você não precisa de pensão, de favor, de auxílio. Você precisa de oportunidade. E eu vou trabalhar, como eu fiz na Secretaria de Indústria e Comércio, para gerar oportunidade a todos aqui no Maranhão. Meu número é 77. Obrigado, candidato Simplício Araújo. Amanhã nós vamos dar sequência à sabatina com os candidatos ao governo do Estado. Amanhã o professor Joás será o nosso entrevistado aqui, entrevistado pela bancada do Jornal da Difusora em sua primeira edição. Agora, Imperatriz e Caxias vão seguir com a programação local. Quem está chegando agora é Jéssica Lima. Está na hora do Municípios em Foco. Olá! A APAI de Santa Quitéria do Maranhão vem realizando uma série de ações pela Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Com o tema Superar a Barreira para Garantir Inclusão, a programação tem o objetivo de trazer debates que promovam a inclusão com atividades diversificadas e de lazer. Dentre as atividades, aconteceram oficina de instrumentos musicais e brinquedos pedagógicos, palestra com nutricionista e piquenique, ateliê de artes, pinturas de telas, desfile, contrição musical e dia de beleza. Além disso, foi feita a exposição dos trabalhos feitos pelos alunos e também professores. Uma caminhada marcou o encerramento das ações. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Vamos juntos até as 2h15 da tarde com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Continuamos em Imperatriz e Caxias com o rádio, né? Agora vem aí o recado da Fiat Revemar para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega.
inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. E olha só, a palestra O Poder da Autorresponsabilidade do coach Paulo Vieira, criador do método CIS, vai ser realizada dia 12 de setembro, às 7 horas da noite, no Palazzo. Adquira seu ingresso e não perca esse evento rico em informação e troca de conhecimento, viu? O Paulo Vieira é autor de best-seller por 4 anos consecutivos, com 10 milhões de livros vendidos, O Poder da Ação. Anote na sua agenda, dia 12 de setembro, 7 da noite, no Palazzo. Nós estamos aguardando por você. Vamos para o intervalo? A gente vai para o intervalo agora. Na volta, a gente continua aqui com os nossos comentaristas. Suspeita de tráfico de influência no governo do estado teria motivado o assassinato de um homem aqui na capital. A gente vai falar sobre o assunto já depois do intervalo, um instantinho só. Muito bem, voltamos com o Jornal da Difusora, essa é a primeira edição. Lembrando que amanhã o professor Joás é o entrevistado aqui da sabatina do Jornal da Difusora, viu? Olha só, a BPSE atua no mercado há mais de 7 anos com gestão de RH, gestão empresarial, consultoria em qualidade e segurança do trabalho. É uma empresa especializada em recrutamento e seleção para diversas cidades do Maranhão, Pará e Piauí. E atenção, porque estão abertas vagas para recepcionistas, PCD, técnico informática, portaria remota, fotodepiladora, vendedor externo com CNH tipo AB e carro próprio. Analista comercial, analista de telecom, coordenador técnico de operações, consultor de vendas corporativo, análise de planejamento e tráfego, coordenação de operações, gestão hospitalar, técnico em segurança do trabalho, gerente de vendas externas, coordenador de obras industriais, coordenador de planejamento de obra industrial, engenheiro de orçamento, coordenador de ESG, responsabilidade social. E para saber mais, basta se cadastrar. O site é www.bpse.com.br, vagas abertas ou via Instagram, @SejaBPSE, tá bom? Clique lá no link da bio e se cadastre, viu? Não fique de fora dessas oportunidades. BPSE, mais que movimentar empresas, somos parceiros de negócios. Vamos juntos aqui no Jornal da Difusora. Hoje vamos juntos aqui com as principais notícias dos bastidores da política, dos corredores do poder. E olha só, você está sem plano de saúde, não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você, hein? Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia, consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar. E ainda tem mais, um exclusivo clube de desconto, descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Você quer saber mais? Então aponte a câmera do seu celular agora mesmo para a QR Code que está aparecendo na tela, que nós vamos te direcionar para mais informações, hein? Mas olha, não esquece de trazer junto a família, viu? Principalmente nossos idosos. Conta para eles a novidade. Baixe o nosso aplicativo, o Dr. Home BR. É saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Vamos juntos aqui com as principais notícias do Jornal da Difusora em sua primeira edição. Agora, em ordem alfabética, confira a agenda dos candidatos para hoje. Carlos Brandão, do PSB, participou de entrevista em emissora local e à noite tem carreata na Vila Luizão e Turu, em São Luís. Edivaldo Holanda Júnior participou pela manhã de carreata em Itapecuru, Vargem Grande, São Benedito do Rio Preto e Urbano Santos. Agora à tarde tem carreata em Chapadinha, em Brejo e à noite tem carreata em Anapurus. Eulilton Rodrigues, do PSOL, pela manhã gravou o programa eleitoral. À tarde participa de entrevista em emissora de rádio comunitária e à noite tem reunião com coordenação de campanha. Franklin Costa, do PCB, visitou a Feira do Bom Sucesso pela manhã. À tarde tem reunião com coordenadores de campanha e à noite participa de gravação para redes sociais. Hertes Dias, do PSTU, pela manhã participou de entrevista em rádio local na capital e para uma emissora de televisão. À tarde, grava programas para as redes sociais. Joás Moraes, do Democracia Cristã, pela manhã participou de reunião na sede do partido com lideranças e candidatos a deputados estaduais e federais. À tarde participa de seminário de prestação de contas eleitorais para os candidatos do Democracia Cristã. Laésio Bonfim, pela manhã, participou de entrevista em rádio e tem encontro com candidatos a deputados. À tarde faz caminhada no bairro Liberdade, em São Luís, e à noite tem encontro com lideranças. Simplício Araújo, pela manhã, participou de reunião com o Núcleo de Comunicação da campanha. À tarde tem reunião com a coordenação de campanha.
O Everton Rocha, pela manhã, participou de Missa do Vaqueiro, cavalgada e almoça com lideranças em Tuntum. À tarde, participa de motocarreata em Governador Eugênio Barros e motocada em São José dos Basílios. À noite, faz comício em Joselândia. E olha só, aproveite essa grande oportunidade para morar na região que mais valoriza na Grande São Luís, em o bairro Araçagi. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar no condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. Saúde é o melhor de tudo, né? Você sabe, aliás, você quer saber o melhor de tudo? Vou dizer para você agora. É que já está prontinho, gente. O Costa Araçagi prontinho para você morar. A entrada é facilitada. Você quer ver outra situação? As condições são especiais para você, claro, realizar o seu sonho. O sonho de morar bem. Você quer mais? ITBI e registro inteiramente grátis. Siga o nosso Instagram, @costa.araçagi, e agende a sua visita agora mesmo pelo WhatsApp. O WhatsApp qual é? 98991090335 ou 98991884845. Liga lá, vai, eu mando a mensagem. Venha se surpreender com todas as facilidades que a Flanelli Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi, você sabe, é o lugar. Vamos em frente aqui com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. E continua repercutindo o depoimento do acusado da morte de um homem ligado ao vereador de São Luís, Beto Castro. Depoimento de Gibson César, autor dos disparos que mataram João Bosco Pereira Oliveira Sobrinho. O depoimento levanta suspeita de tráfico de influência no governo do estado. O motivo do crime seria a cobrança de comissão em contratos com a Secretaria de Educação do Estado do Maranhão. O crime ocorreu no último dia 19 de agosto, em plena luz do dia. O homicídio foi registrado pelas câmeras de segurança de um edifício comercial no bairro da Ponta da Areia. As imagens mostram que, antes do crime, o acusado Gibson César conversava com o vereador de São Luís, Beto Castro, e com João Bosco, que trabalhava para o vereador. O acusado afirmou à polícia que, segundos antes de cometer o homicídio, a vítima disse que iria sequestrar e matar seu filho de 9 anos. Por volta das 16h40, nós fomos acionados com o relato de uma vítima de arma de fogo aqui próximo ao Rio Poti Hotel. E ao chegarmos aqui, a gente se deparou com essa vítima de possivelmente 3 disparos e que foi resultante de uma discussão por conta de uma dívida que não se sabe ainda os detalhes. A Polícia Civil é que vai apurar esses detalhes a respeito da motivação desse fato. Eles se reuniram, começaram a discutir, essa discussão chegou num nível muito forte, que por impulso o rapaz estava armado, sacou a arma e atirou na vítima. O empresário se disse vítima de um esquema de cobrança de propinas dentro da Secretaria de Educação do Estado, intermediado pelo vereador Beto Castro. Segundo ele, o vereador estava exigindo 50% de um pagamento de R$ 788 mil da Secretaria de Educação do Estado, o que acabou desencadeando o homicídio, como confirma o delegado responsável pela investigação. O motivo seria a tal dívida que teria entre eles, né? Em depoimento, Gibson afirmou que uma empresa de vigilância e segurança seria beneficiada com o pagamento. Dados do portal da Transparência confirmam o pagamento à empresa SH Vigilância e Segurança, no valor de R$ 778.449,92. O valor da dívida de 2014 foi empenhado, liquidado e pago pelo governo do estado em pouco tempo. Segundo o blog O Informante, Gibson afirma em depoimento à polícia que entrou no esquema após perder as esperanças em relação ao recebimento do pagamento. Ele teria sido apresentado ao vereador Beto Castro por um advogado chamado Jean. Na ocasião, ficou acertado que eles ficariam com uma propina de 30% mediante a atuação da SEDUC na liberação dos recursos. 2 dias antes do crime, Gibson declarou que começou a ser assediado por Beto Castro, que exigia 50% do valor e que iria receber o dinheiro de qualquer maneira.
Nós entramos em contato com o vereador Beto Castro, inclusive colocamos uma equipe à disposição agora, pela manhã, para que ele gravasse, caso achasse necessário. Ele disse que por volta de meio-dia daria um retorno à nossa equipe. Não retornou, nós insistimos nas ligações e a partir daí não fomos mais atendidos. A empresa citada na reportagem, no depoimento, o depoente fala HC Vigilância e Segurança Limitada. O nome da empresa que aparece no portal da transparência é SH Vigilância e Segurança. E o nome fantasia que aparece cadastrado na empresa é Santa Helena Vigilância. Nós fomos atrás de informações sobre a empresa, encontramos um endereço no bairro da Forquilha e um telefone de contato. Fizemos contato na manhã de hoje várias vezes e não conseguimos. O telefone, inclusive, em alguns momentos está número inexistente. Nós vamos continuar insistindo. A Secretaria de Educação do Estado, nós pedimos um posicionamento através de e-mail, solicitamos até o momento da reportagem. Até o fechamento da edição desse jornal, não recebemos retorno do governo do Estado em relação a esta reportagem que acabamos de mostrar. Geisel. Adalberto, eu queria só destacar que é o seguinte, quando a gente tem fatos que eles são analisados de forma isolada, eles parecem não fazer parte de um conjunto de coisas, aí você não tem noção do tamanho do que é. Mas quando você começa, é como um quebra-cabeças. Você começa a juntar um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Quando você encaixa todas as peças nos lugares corretos, aí você vê que formam uma imagem, não é verdade? Então você tem aí o caso, começou com o depoimento do Beto Castro, falando que era a respeito de uma dívida, parecia que não tinha nada a ver, aí a imagem mostrou ele correndo ali, eles três juntos e tal. E eu achei interessante uma postagem no Twitter do Márcio Jardim. Coloca aí, porque ele coloca alguns fatos que são externos a esse, mas que podem ter algum tipo de ligação, porque diz respeito a fatos do governo. Ele destacou o seguinte, o caso da propina de 50% na SEDUC envolve, primeiro, um assassinato, 2, um processo de empenho, liquidação e pagamento em 24 horas. E eu vou fazer um adendo aqui. É de um processo de pagamento que vinha de 2014, de restos a pagar, ou seja, em 24 horas resolveram tudo. Depois, você está entendendo o que eu quero dizer? Que vai encaixando as coisas. Mas eu vou continuar no tweet aqui. 3, uma anterior intempestiva exoneração do vereador Paulo Vitor. Ensurdecedor silêncio em caixa alta por parte de setores da mídia e na campanha Brandão/Dino, e ele encerra dizendo, o que há? Então, gente, assim, no primeiro momento, quando começa uma investigação, seja ela uma investigação jornalística ou uma investigação policial, os fatos, eles parecem deslocados, né? Mas eu achei interessante, John, que o Márcio Jardim, ele já começa a levantar outros questionamentos de outros fatos, né? Realmente, o Paulo Vitor passou poucos meses na secretaria, saiu, tem reclamação de brincadeiras que não receberam o pagamento, ele tem sido cobrado nas redes sociais. Aí você tem um fato de um pagamento feito em apenas 24 horas, todo o procedimento de um resto a pagar de 2014. Aí um vereador que estaria, e aliado de primeira hora na campanha do Flávio Dino e do Brandão, anda junto aí e tudo. Então, assim, até agora se tem mais perguntas do que respostas, mas os fatos eles já começam a se clarear em relação a algumas questões dentro do acontecido. João Coutrin. Acho importante o vereador Beto Castro se pronunciar, né? A equipe procurou ele, seria importante ele prestar esclarecimentos em relação a essas questões que foram levantadas aqui no depoimento, né, do assassino. Importante aí que ele fale e se pronuncie, que tire essas dúvidas, né? Porque ele está envolvido diretamente no caso, né? O vereador Beto Castro está diretamente envolvido nesse caso. Apesar de ali, da cena do crime, né, falar apenas o assassino falar que era por conta de cobranças, mas era uma pessoa ligada ao Beto Castro, era um assessor do Beto Castro, e o vereador estava no local, né? Então ele precisa se pronunciar acerca de todas essas acusações que estão sendo levantadas. É importante essa fala dele, como nós falamos, deve ser convocado novamente pela Justiça para se esclarecer algumas questões que ainda há dúvidas, né? O José falou em ligações, mas ainda há muita dúvida em relação a isso. Tem mais dúvida do que resposta, mais né? dúvidas do que resposta, exatamente. Não é? É claro que o delegado vai estar apurando essa situação, toda a Justiça, mas ainda há muitos pontos de interrogação, muitas dúvidas que precisam ser encaixadas em relação a isso. Porque não se pode se basear somente no depoimento
do assassino, né? Mas tem também que ouvir todas as pessoas envolvidas, inclusive... quebra-cabeça, né, João? Exatamente, inclusive o vereador, né? Está se baseando apenas aqui no depoimento do assassino, mas também precisa ouvir o vereador e outras pessoas envolvidas para que a gente monte esse quebra-cabeça todo, né? E chegue a uma conclusão. Só rapidamente, é bom lembrar, aqui o John e o Geisel já resumiram bem essa situação, e claro, foi um crime que tinha ali na cena do crime, né? E agora está se percebendo, de acordo com o que está sendo apurado, que tem a participação, o envolvimento, claro, não como autor, óbvio, como vítima do vereador Beto Castro, mas ele conversava com o autor do crime. A imagem é muito clara, ele conversava com o autor do crime quando ele se vira e dispara contra a vítima, que ele também conhecia. Então, quer dizer, ele é peça-chave dentro dessa investigação. O que a gente sabe de bastidor é que a polícia disse que a investigação já avançou bastante. É bom lembrar que qualquer tipo de crime é muito complexo e aqui a gente, claro, não quer que se pratique nenhum tipo de injustiça, mas, claro, a polícia tem esse poder de investigação, nesse caso, a Polícia Civil que vem investigando, e a gente, inclusive, parabeniza, agradece aí o pronunciamento, que o delegado veio se pronunciando a respeito deste caso, que é um caso de grande repercussão e que não só a mídia, mas as pessoas têm o direito de saber o que de fato aconteceu, até porque envolve uma pessoa pública que é o vereador da capital. Então há muitas perguntas, como já foram faladas aqui pelos colegas, tanto de Israel quanto de John, que precisam de respostas claras, e a gente vai estar acompanhando e divulgando aqui para as pessoas. Até amanhã, 1h15, a gente se encontra.